Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a LGPD, principalmente para os consultórios médicos pequenos, aqueles que não são informatizados. A primeira coisa que o médico tem que entender, né, e as pessoas que trabalham com ele, é que os dados sensíveis das pessoas pertencem a elas, e elas podem revogar esse direito de acesso a dados sensíveis a qualquer momento, né? Então é preciso muito cuidado quando você faz uma anotação em papel, que é o comum na maior parte dos consultórios Brasil afora. É um risco muito grande você ter esse tipo de manipulação de dados, esse tipo de escrita, né, da anamnese, da evolução clínica com aquele paciente via papel. O ideal é que isso seja, né, feito eletronicamente. Eu sei que tem N motivos no mercado para você não aderir a um RES, seja sua dificuldade de uso, seja adaptação à sua especialidade, seja um conjunto N de fatores. Mas o sigilo, a confidencialidade e o próprio prontuário, eles pertencem ao paciente e não a você, né? Você simplesmente é o controlador daquele dado, né? É, E a sua secretária é uma operadora, né? Ela está ali para fazer uma anotação, desde que aqueles dados sensíveis não sejam expostos, né? O fluxo tem que ser esse. E o dado mesmo, ele é sempre do paciente. Ele pode revogar a sua permissão de uso a qualquer momento, né? Desde que não impacte o processo que você tem. Mas se o paciente exigir que aquele dado seja excluído, você tem que providenciar a exclusão dele naquele mesmo momento. Por isso que é muito complicado você ter uma trilha de auditoria em documentos de papel, que é o que está previsto, né? Quem acessa, quando acessa, como acessa, né? E que tipo de acesso à informação que ela tem. As secretárias geralmente elas têm muita liberdade de ir lá, por exemplo, elas já vão direto na pastinha do paciente e quando o paciente chega para atender, ela simplesmente deixa a pastinha lá para o paciente, para o médico pegar e olha, tá errado, né? Infelizmente esse processo não pode ser feito mais. Então, quando você pensar em termos de legislação e privacidade dos dados, você tem que pensar sempre no seguinte: a lei, o cumprimento da lei, ela precisa de ser bem estabelecida. Então não adianta nada você ter dados sensíveis expostos em papel que você não controle. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é revogar esse processo, é tirar esse processo da sua vida. Por mais que você não encontre sistemas de prontuário eletrônico eficientes ou adequados à sua realidade, ou com o preço que você quer, é importante que isso existe, porque é a única forma que você tem de garantir uma trilha de auditoria, né? E conformidade com a LGPD. Além de segurança, de acesso, da cessação de uso por parte do paciente dos dados sensíveis, né? E do expurgo dessas informações de dados sensíveis, caso ocorra. Muito difícil a gente ver esse cumprimento da lei sendo feito, principalmente no interior, e muitos médicos sequer ainda tentaram para isso. Mas é preciso ficar atento a isso, é um novo cenário que a gente está convivendo, né? O roubo e vazamento de dados pessoais é algo extremamente complexo, né? Ele envolve uma série de fatores de risco. E quando o dado está em papel, é pior ainda, né? Porque você não tem simplesmente mais o controle sobre aquela demanda, quem acessa e como. Pode ser até uma faxineira. Se o armário está aberto ali e ela tiver curiosidade, ela vai abrir e ler, entendeu? Então preciso muito cuidado com relação a isso. O preço da segurança é a eterna vigilância, né? E para isso a gente precisa realmente mudar a mentalidade dos médicos
para a questão da segurança e privacidade dos dados. Então, isso começa até de coisas simples, como imagens dos pacientes, resultados de exames, informações antropométricas, tudo que é dado sensível que possa identificar alguma pessoa, ela tem que ser bem tratada e bem armazenada, né? E, de preferência, com um log de auditoria de quem fez, quando fez, como fez, o que estava, como foi alterado, né? De onde veio, para onde vai, qual que é o fluxo. Então você tem que estar com isso muito bem alinhado no seu processo de consultório, para que você possa fazer a melhor estruturação de cliente. Então, todo esse conceito que a gente tem sobre a LGPD e tudo mais na área médica, ela precisa ser melhor difundido. Existem cursos específicos para a gestão desses riscos da área médica. As associações médicas, o Conselho Federal de Medicina, os CRMs, os Conselhos Regionais de Medicina, têm feito um papel muito bacana a respeito disso, né? Apesar de eu ter alguns questionamentos com relação ao papel dos conselhos, mas tudo bem, é opinião pessoal. E fiquem atentos a essas mudanças de paradigma, porque elas são muito importantes na visão do médico. A gente está acostumado a ver o médico como um não burocrata, mas no exercício da profissão ele precisa de começar a burocratizar algumas coisas, né? Dados sensíveis são coisas muito sérias hoje em dia e a privacidade das pessoas é o que está em risco, né? Não só a privacidade das pessoas, mas como a sua segurança e a sua informação relevante, né? Então, é isso que eu tenho para falar hoje um pouquinho. Depois a gente vai abordar mais esse assunto, né? E bom dia, bom trabalho, boa segunda para todos. Fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, compartilhe e não passarão.